Como cultivar uma mentalidade vencedora? Como é que você para de se sentir um derrotado, um impostor, um incapaz e começa a acreditar que você realmente pode e fazer acontecer as coisas na tua vida? Essa e mais algumas perguntas a respeito de uma mentalidade vencedora é o que nós vamos responder neste vídeo. Bora para o vídeo! É nóis! Muito bem, estamos aqui em mais um desses milhares de vídeos sobre uma mentalidade vencedora que você vai encontrar por aí na internet, na verdade. Pausa para tomar um café. Agora, sem ficar entrando em papo esquisito e de gritar na frente do espelho e de ficar dando afirmações para você mesmo, vamos direto da parte que importa. Eu tenho uma frase que está lá na bio do meu Instagram que ela dita a minha vida. A frase é a seguinte: faça da sua vida testemunho das suas palavras. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a corresponder às tuas palavras com as tuas atitudes. Por exemplo, tu fala que vai levantar da cama às 6 da manhã, mas quando toca o despertador você aperta a soneca. E aí você não levanta às 6 horas, você levanta às 6h15, 6h30, 7 horas, que seja, tu não cumpriu com a tua palavra. Aí você promete que você não vai reclamar hoje. Aí você chega no teu trabalho e a primeira coisa que você faz é reclamar do teu chefe. Ou seja, você não cumpriu com a sua palavra. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Nós vamos andar nesse vídeo de partes muito simples e práticas para conceitos mais profundos e tudo isso vai ser muito importante. Então fica até o final. Você precisa começar a falar e fazer as coisas. E você precisa começar a levar a tua palavra muito a sério. Talvez seja a coisa que mais mudou a minha vida foi perceber isso. Um dia eu estava lá na Itália, quando eu morava lá, 2020, me olhei no espelho e me olhando no espelho eu pensei na minha vida e eu falei, cara, eu sou um E eu pensei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? É tudo que eu tô falando, eu não tô fazendo as mesmas coisas. Eu falo, nossa, as pessoas deveriam acordar cedo e eu acordo 11 da manhã. Que diabo eu tô fazendo, né? As pessoas deveriam ler muito e eu tava lá enrolando, procrastinando um monte. Não, você não deve procrastinar, mas eu era um grande procrastinador. A primeira coisa que eu percebi foi, você destrói a tua autoconfiança e a tua autoestima se você fica dizendo uma coisa para as pessoas e fazendo outra na tua vida. Isso nos leva a algo tão básico e tão fundamental que é até ridículo ter que falar nesse vídeo, mas que serve para todos nós. Comece a contar a verdade e apenas a verdade a partir de agora e nunca mais minta. Ponto final. Não conte mais meias verdades, não conte mais pequenas mentiras. Pare de mentir para sempre a partir de agora. A mentira destrói a tua vida. A mentira destrói tanto a tua vida que existe um psicólogo muito famoso que disse que a neurose ela é fruto de uma mentira existencial. Você vai mentindo tanto que você acaba perdendo a primeira mentira dessa linha de mentiras que você vai contando para si mesmo e isso se transforma numa neurose. Perceba, a mentira ela destrói a tua vida porque você sabe que aquilo não corresponde à realidade. Aqui é uma coisa para a gente entender muito importante. O que é a verdade? A verdade é uma relação entre a tua inteligência e um objeto. E esse objeto está na realidade. A realidade não é uma coisa simplesmente material. A realidade é tudo aquilo que é material ou espiritual. Vamos lá, mais uma parêntese importante aqui. Se você não acredita que existe um mundo espiritual, cara, a minha opinião é, tu tá errado. Mas basta que você continue estudando. Eu tenho certeza que se você continuar estudando honestamente, buscando a verdade, você vai perceber que de fato existe um mundo espiritual. Que de fato nós temos corpo e alma. E só o fato de eu perceber que eu tenho alma já faz eu perceber que existe um mundo espiritual. Só o fato de eu perceber que existe memória já vai dar para perceber que existe um mundo espiritual. Por quê? Onde estão tuas memórias? Elas não estão especificamente dentro do teu cérebro. Vamos lá. Teu cérebro acabou, ele foi dissolvido. Aquilo que você lembra que aconteceu continua tendo acontecido. Ou seja, a tua memória é a respeito de algo que aconteceu e não vai deixar de acontecer, independente de você lembrar daquilo ou não. O que nos mostra que, de fato, parece existir algo para além do tempo. Mas tudo bem, essa é uma questão para um outro vídeo. Vamos nos ater ao que é importante, que como construir uma mentalidade vencedora. A primeira coisa é, para de mentir.
começa a contar a verdade e para de falar uma coisa e fazer outra. É claro que não vai ser perfeito. É claro que você não vai simplesmente a partir de agora, porque você viu esse vídeo, falar uma coisa e fazer tudo o que você fala. Mas esse tem que ser o seu exercício mais incessante. Você não pode nunca desistir de cumprir com a tua palavra. Você precisa começar a levar a tua palavra como uma coisa mais séria de todas que existe na face da terra. Vamos lá. A maioria das pessoas que tem um chefe, elas chegam no trabalho e elas vão pro trabalho mesmo quando elas estão no pior dia, mesmo quando tá de ressaca. Por quê? Porque tem um chefe que manda em você, se você não for, você vai ser demitido. A maioria das pessoas valoriza mais o seu chefe, que geralmente elas odeiam, do que a sua própria palavra. Porque ela cumpre com o trabalho, mas ela não cumpre com a sua palavra. E o trabalho me lembra mais uma coisa. Por que você não começa a ser pontual na tua vida? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Como é que se constrói uma mentalidade vencedora? Não é olhando pro espelho e gritando yes, yes, yes. Me desculpe, tá bom? Não é assim que funciona. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar pra tua vida e ver que você é um ser humano decente, pô. Então você olha pra tua vida e você começa a perceber que você é decente, você é pontual no trabalho, você chega na hora, você é pontual nos seus compromissos, você não deixa as pessoas te esperando. Você vai no teu trabalho e você faz o que tem que fazer, você não faz de qualquer jeito, você não faz com a cara fechada. Você não faz reclamando, você faz porque é o teu trabalho e é o que te sustenta. Por mais que você odeie, talvez você odeie o teu trabalho, é aquilo que te sustenta. Então você faz porque tem que ser feito. Você começa a se comportar como um ser humano decente. Quando você começa a fazer isso, o teu humor vai começar naturalmente a melhorar. Você pode me dizer que não, mas ele vai, porque você vai parar de ficar olhando para as coisas com essa negatividade gigantesca que tu olha. Então, o que é ficar reclamando? Por que as pessoas vivem reclamando? Reclamar é basicamente eu não aceitar a realidade como ela está acontecendo na minha frente. Isso que é reclamar. Então, por que eu reclamo da chuva? O que vai mudar? Não vai mudar nada. Vai continuar chovendo. Agora, o que a reclamação mostra? Mostra que eu estou em desacordo com a realidade. Eu olho para a chuva e reclamo. O que é isso? Não vai parar de chover. A chuva é a realidade. Então, enquanto eu fico brigando com a realidade, eu não vou ser feliz. Eu não vou ter uma mentalidade vencedora. Eu não vou acreditar que as coisas podem acontecer. Por quê? Porque eu estou brigando com a realidade. Como é que as coisas acontecem na vida das pessoas? Quando elas se adequam à realidade. Eu preciso me adequar à realidade e não ficar reclamando dela. Então, por isso que você tem que parar de reclamar. Olha só como a gente está falando de coisas muito simples. Para de reclamar. Para de mentir. Começa a ser pontual. Começa a cumprir com o teu trabalho sem a cara fechada, sem as reclamações chatas. Começa a sorrir para as pessoas quando você cumprimenta elas. Cara, cumprimenta a pessoa. Tudo bem? Bom dia. E dá um sorriso, não te custa nada. Tu não precisa ficar sorrindo igual um idiota para todo mundo. Mas não te custa nada dar um sorriso quando você cumprimenta alguém. Olha essa pessoa no olho, aperta firme a mão dela, né? Começa a se comportar como uma pessoa mais normal, vamos dizer assim. E você já vai perceber que só essas simples coisinhas já vão começar a melhorar a tua visão sobre o mundo e a tua visão sobre você mesmo. Por quê? O grande problema, o principal problema talvez da nossa mentalidade é eu olhar para mim mesmo e eu perceber a correspondência entre o que eu faço e a mentalidade vencedora. Ou seja, o que eu faço tem que ser coisas de quem vence e não coisas de um derrotado, né? Tu já viu um vencedor reclamão? Tu já viu um cara que ganhou, ficou em primeiro lugar, ganhou lá a Olimpíada e ele tá reclamando? Não existe isso daí. Então, comece a pensar o seguinte: como se comporta alguém que realmente conquista, consegue as coisas? Como as pessoas se comportam? É isso que eu tenho que fazer. Eu preciso me comportar como um vencedor, né, já que a gente está usando esse termo, para daí então começar a desenvolver uma mentalidade vencedora e não o oposto. Perceba, as coisas partem do teu comportamento. O teu comportamento, ele molda o teu pensamento. Vamos lá, existe um caminho bem famoso num livrinho chamado Segredos da Mente Milionária, né? O pensamento leva a um sentimento, o sentimento, ou o contrário, não me lembro, leva a uma ação e a ação me leva a um resultado.
Vamos ser honesto aqui. Isso funciona nesse caminho, mas também no outro caminho, no caminho inverso. Um resultado me leva para um tipo de ação, que me leva para um tipo de sentimento, que me gera um tipo de pensamento. As coisas andam nas duas vertentes, elas andam para os dois lados. Eu não penso primeiro e daí e daí eu faço. Não, às vezes o que eu faço influencia o meu pensamento para a próxima coisa que eu vou fazer. Percebe que a minha atitude, ela modifica o meu pensamento? Não é à toa que um dos vídeos mais famosos que tem aqui no YouTube é um TED a respeito do corpo, da Amy Cuddy, que ela fala que a maneira como você se porta fisicamente influencia como você está pensando. Por quê? Se eu me posiciono bem, com o peito aberto, né, com a posição de segurança, eu abaixo o nível de cortisol, eu aumento o nível de serotonina, eu fico mais feliz, menos estressado. Isso me dá mais confiança. Então veja só, as coisas vão pelos dois lados. O que eu penso influencia no que eu faço e o que eu faço influencia no que eu penso. É muito importante entender isso. Então vamos pegar o fio da meada aqui de novo para você entender. Olha só. Nós começamos com coisas muito simples. Eu paro de reclamar, eu paro de mentir, eu começo a ser pontual, eu começo a fazer o meu trabalho o melhor possível, independente do quanto eu odeio aquele trabalho. E se você é católico como eu, você vai perceber que isso é muito mais fácil para nós, essa é a impressão que eu tenho, porque eu consigo usar como uma penitência. Né? Quem é católico vai entender o que eu estou falando aqui. Eu posso usar as coisas ruins que acontecem como uma penitência. Isso diminui um pouco o sofrimento que eu tenho. O sofrimento começa a ganhar sentido. É uma beleza, quando o sofrimento ganha sentido, ele já não é mais tão pesado. Ele começa a ser um pouco mais leve. Mas tudo bem, isso talvez seja um conteúdo interessante para um outro vídeo, né? Talvez acerca do sofrimento mesmo. Agora, vamos voltar para o que a gente está aqui. Nós olhamos para coisas muito básicas de comportamento. Nós precisamos olhar para hábitos básicos agora. Por quê? Uma mentalidade vencedora, ela é consequência de uma vida virtuosa. O que é uma vida virtuosa? É uma vida de virtudes. O que são virtudes? Virtudes, Aristóteles, ele fala, são hábitos bons. Ações boas que eu repito constantemente se transformam em hábitos. Esses hábitos bons são virtudes. Então eu tenho que começar a cultivar uma série de bons hábitos para que a partir desses bons hábitos eu vá desenvolvendo uma vida cada vez mais virtuosa. Por quê? Uma vida mais virtuosa significa uma vida mais alegre, mais feliz e significa que eu sou mais vencedor, portanto a minha mentalidade é mais vencedora. Hábitos muito simples para você começar. Começa a tomar água, só o fato de você estar hidratado já vai te deixar com uma energia muito melhor. Parece besteira, eu tô falando coisa que tu já ouviu tua avó dizer, tua mãe falar pra você, o coach da esquina te falar. Mas vamos lá, presta atenção. Eu começo a me hidratar, eu começo a ficar melhor. Por quê? Quando eu começo a tomar água, o meu corpo já começa a desinchar, o que já é uma coisa maravilhosa. Começa a ir no banheiro um monte, teu corpo já está desinchando, você já se sente melhor. Segunda coisa, uma rotina de aprendizado constante. Por quê? Por que eu preciso estar aprendendo constantemente? Cara, vamos lá. Tu quer ter uma mentalidade vencedora? Então você precisa ver você mesmo melhor a cada dia. Você tem que ficar melhor a cada dia que passa. Se você olha para a tua vida, olha para os 3 últimos meses da tua vida e percebe que nada mudou, que você não evoluiu em nada, é claro que tua mentalidade vai ser de derrotado. Tu não mudou nada. São 3 meses e nada na tua cabeça mudou. É claro que a tua mentalidade não vai ser uma mentalidade de vencedor. Então eu começo a estudar todo dia, de forma muito prática. Cara, 30 minutos de leitura, 30 minutos de escrita. Pronto, tu tem 2 hábitos muito bons de estudo. O que eu estudo? Cara, ou eu leio um bom livro, ou eu faço um bom curso. E o que eu escrevo? Eu começo a escrever num diário, um resumo do que eu li num livro, o resumo do que eu li no curso. Tu pode escrever conteúdo para a internet, escrever e-mail, escrever um vídeo como esse. Comece a escrever, contar as coisas. E aí você vai aprendendo melhor aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando. Então veja, eu estudo todo dia para eu ser melhor todo dia. Eu olhar para trás, para o meu passado, e eu ver uma pessoa que está sempre melhorando. Isso vai me dar confiança, isso vai me dizer, cara, eu estou melhor do que eu era 3 meses atrás. Então as coisas que eu não conseguia fazer lá, várias delas eu vou conseguir fazer agora, eu tenho certeza. Próximo hábito, cara. Exercício físico. Eu sei, nós estamos passando por áreas da vida com hábitos muito simples.
Talvez você esperasse muito mais desse vídeo, mas isso tem que ser dito. Se você começa a fazer exercício físico, tua condição cardiorrespiratória melhora. Se você começa, por exemplo, a fazer uma luta, tua capacidade de se defender melhora. Se você começa a ir na academia consistentemente, começa a pedalar, andar na esteira, levantar peso, você começa a ficar mais forte e a emagrecer. Você se olha no espelho, se vê mais magro, fica mais feliz. Você se olha no espelho, se vê mais forte, fica mais feliz. Você para pensar em como isso influencia a tua vida e você fica mais feliz. Eu mais forte significa eu podendo brincar por mais tempo com meu filho, eu podendo segurar ele nos braços, eu podendo correr com ele, eu podendo jogar ele para cima, eu com mais capacidade cardiovascular, eu posso ter uma vida melhor com meu filho. Perceba, isso influencia na vida com meu filho, cara. Eu, com uma condição física melhor, aguento trabalhar mais. Mesmo que o meu trabalho seja sentado numa mesa, fazendo coisas burocráticas, eu estou respirando melhor, eu estou vivendo melhor, o meu corpo está melhor, eu estou com menos dores nas articulações, dor nas juntas, essa coisa que minha avó tem, né? Eu começo a sentir menos dores, eu começo a ter um corpo mais preparado para as adversidades. O exercício físico importa muito. Próxima coisa, você precisa começar a construir uma vida de oração. Me desculpe para aqueles que são ateus e estão vendo e talvez não acreditem. Uma vida de oração é fundamental. A primeira coisa que eu entendi quando a minha vida começou a mudar foi que Deus existia. A segunda coisa foi, se Deus existe, eu preciso de alguma forma aprender a amar a Deus, porque Ele me criou por puro amor. Isso é uma coisa que a minha razão consegue chegar. Deus só pode ter te criado por puro amor, porque Ele não precisa de você. Ele não te criou por necessidade. Ele te criou por amor. Então, isso já é ótimo, porque eu já percebo que eu sou amado. Isso já cura muitas coisas, porque eu percebi que eu sou amado, agora eu percebo que existe um Deus, e eu percebo que eu preciso viver de acordo com o que Ele diz. Então eu vou procurar uma religião que seja de acordo com o que Ele diz. E aí, tu procura a religião, tu vai pelo teu raciocínio, eu fui pelo meu, em algum vídeo eu posso explicar qual foi o meu raciocínio para me converter à Igreja Católica, e você começa uma vida de oração. Cara, uma vida de oração simples, 30 minutos, começa lendo a Bíblia, muito simples. Pega a Bíblia, pega o Evangelho, você lê um capítulo por dia, tenta decorar esse capítulo, tenta lembrar dele ao longo do dia e você segue daí. Simples assim. Pega a Bíblia, começa a ler ela. Não precisa nem ser 30 minutos, cara. 5 minutos, 10 minutos. Lê lá um pedacinho de um capítulo do Evangelho, deixa isso na tua cabeça, passa o dia meditando nisso. Um hábito muito simples. Cara, reza um Pai Nosso todo dia. Acordou, reza um Pai Nosso. Simples assim, sem mais. Só um Pai Nosso. Rezou um Pai Nosso, começa o teu dia. Uma vida de oração. Uma vida de oração vai te colocando pouco a pouco dentro dessa realidade do mundo. Porque Deus criou o mundo, Ele faz parte da realidade. Então eu vou me adequando à verdade. A gente começou esse vídeo falando disso. A realidade é aquilo que é, independente do que eu penso ou não. Então eu me adequo a ela, isso aumenta a minha felicidade, isso me deixa com uma mentalidade mais vencedora. Então olha só, nós já passamos aqui por uma área de estudos da tua vida. Nós já passamos pela tua área de saúde física, né? Nós já passamos pela tua área do trabalho, fazer tuas coisas, ser pontual, não reclamar. Nós já passamos pela área espiritual, praticar a religião, fazer orações, ler a Bíblia. Nos falta lembrar da área dos relacionamentos. Veja, comece a ser alguém mais útil para as pessoas que estão ao teu redor. Aquela pessoa que resolve os problemas e não a que traz os problemas. Agora que eu sou casado há um tempo, né, é bom de perceber isso. A gente tem sempre essa escolha, eu e a minha esposa, né? Acontece alguma coisa em casa, ou eu posso empurrar o problema para ela, ou eu posso resolver. A mesma coisa com ela. Ou ela pode empurrar o problema para mim, ou resolver. Comece você a ser quem resolve os problemas, e não quem empurra para o outro. Mesmo que talvez você já faça isso sem reclamar. Comece a fazer isso com alegria. Eu vou fazer isso daqui por amor à minha esposa. Eu vou fazer isso aqui por amor à minha mãe. Pega lá alguma coisa da tua casa que precisa ser feita, sei lá, precisa lavar a louça, precisa limpar o banheiro, precisa arrumar a sala. E comece você a fazer, se você não faz. Pega uma coisa que você não faz na tua casa, comece você a fazer. Ou seja, você começa a se tornar a pessoa que soluciona um problema e não aquela que traz um problema. Isso vai ser ótimo. Por quê? Porque você vai começar a se perceber útil
Então, agora eu sou útil, eu resolvo problemas, e você vai perceber que, conforme você resolve pequenos problemas, não é mesmo que seja esse da tua casa, meu problema da louça, eu vou lavar a louça. Quando você começa a resolver esses pequenos problemas, você começa a contar uma história para si mesmo de quem resolve problemas, de quem faz as coisas acontecer, de quem não fica olhando, de quem não fica jogando, empurrando para o outro. Isso vai te dar uma baita de uma confiança para ir assumindo cada vez mais responsabilidades. Sabem quem são as pessoas que têm a maior mentalidade vencedora de todas? Aquelas que têm mais responsabilidades e que as cumprem com alegria, sem ficar reclamando. Quanto maior o problema que você resolve, mais você percebe que você é capaz de resolver problemas. Ou seja, eu começo resolvendo um problema pequeno, eu lavo a louça da minha casa. Eu começo a avançar. Agora eu lavo a louça, agora eu vou resolver o problema de pagar a conta, então eu vou ter que trabalhar. Eu começo a trabalhar, um problema maior do que lavar a louça. Percebe? Então você vai procurando resolver problemas cada vez mais complexos. Isso vai te exigir que tenha estudo muitas vezes, que você aprenda coisas novas. E aí você vai ganhando confiança, porque você está resolvendo mais problemas, isso vai te dando uma mentalidade cada vez mais vencedora. Beleza? Eu acho que assim a gente pode terminar esse vídeo. Se você quiser que eu faça mais vídeos sobre isso, que eu me aprofunde em alguma das coisas que foram ditas aqui, nós ficamos aqui bem no básico para ter um começo. E se você gostar desse vídeo, coloque nos comentários, comenta aí, fala gostei, eu quero ver mais, conta mais, se aprofunda nisso, naquilo. E você me ajuda a entender o que você quer ouvir aqui neste canal também, tá bom? E se você quer aprender mais sobre hábitos reais, virtudes, como se desenvolver, como se cuidar, não se esqueça, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o Condado, a minha comunidade onde eu dou aulas ao vivo toda semana. A gente se vê, um grande abraço, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até mais.